Glórias a Deus. Gênesis capítulo 13, a partir do verso 1. Gênesis Se encontrou? Diz assim: Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro, fazia suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito ali. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha muitos rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então, Abraão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos orar? Pai bendito, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento de prestar cultos a Ti. Adoração, louvor, obrigado, Pai. Agradecemos por esses dias que temos orado, que temos clamado. Agradecemos por esses dias que temos, ó Deus, estado na Tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo sustento, pela palavra, ó Deus, pela comunhão dos santos. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado para que possamos ter uma vida, Pai, diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a buscar sempre em retidão, em gratidão, em amor, entendendo que o Senhor pode falar, exortar, ensinar e edificar, e nós estamos aqui prontos para isso. Nesse momento, usa a Tua palavra e os nossos corações sejam prontos para isso, no nome de Jesus. Amém. Escolhas e separações. Semana passada, já estava pensando nesse texto, confesso que já preguei sobre esse texto de uma forma diferenciada do que hoje Deus me levou a refletir, ou esses dias Deus me levou a refletir. Quero fazer rapidamente um apanhado histórico. Abraão era caldeu, ou seja, Abraão veio de Babilônia, Ur da Caldeia, né? Local que posteriormente seria Babilônia. Abraão era filho de um construtor de imagens. E um dia Deus aparece a Abraão e diz assim: Abraão, sai dessa terra. Como aparece, eu não sei. Não sei se Abraão buscava Deus, se Abraão buscava Deus através da ciência, porque Abraão era extremamente versado. Ur da Caldeia era literalmente, junto com o Egito, os dois maiores polos de conhecimento da humanidade. Os que vinham de Babilônia, da Caldeia e do Egito, eram os dois povos, se você estudar isso, há 5.500 anos atrás, eram os povos mais sabedores, principalmente de astrologia, que naquele tempo a astrologia equivalia hoje à astronomia, né? Usava-se para religião, mas usava-se também para saber os movimentos da terra, plantio, colheita, pescarias, elevações de mares e, terra, e águas, as monções. Então, essas pessoas, conceito matemático, conceito geológico, conceito de plantio, toda essa parte que era científica, os caldeus e os egípcios, entre outros povos, mas esses dois principalmente, eram literalmente os mais versados do planeta. E Abraão era uma pessoa que você vai ver lá na frente com o convite de Faraó e outras coisas mais, que ele era versado. Só que um dia Deus aparece para ele, no capítulo 12, diz: olha, sai da tua terra. Ele não está mais em Ur da Caldeia, ele está em Harã, ele está num território ao norte, chamado o Fértil Crescente, onde ali tudo que se plantava dava. Ele estava bem, estava estabelecido, estava estabilizado. O pai dele morre ali em Harã.
O Ló é sobrinho dele, filho do seu irmão, e ele fica com Ló como se fosse filho, ele adota Ló como um filho. E ali ele está bem, ele está negociando, ele está montando seus negócios, mas um dia Deus aparece para ele, e lembremos-nos que Abraão não tem religião, ele não é cristão, não é crente, assim como Noé, assim como Adão. As pessoas têm uma mania de raciocinar o Antigo Testamento com uma igreja evangélica. Não existe igreja nem evangélica, nem católica, sistema nenhum no Antigo Testamento. O sistema era, Deus se apresentava ao homem, falava com ele, lidava com ele, conversava com ele, ponto. Não tinha uma religião. A religião vai vir com o judaísmo em Moisés. A partir de Moisés começa a vir o judaísmo. Mas até Moisés, Deus falava com o homem e ponto. Abraão ouve a voz de Deus e diz assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou te levar para um lugar e ali eu vou fazer de você uma grande pessoa. É uma maravilha receber uma promessa de Deus. Não, mas assim, imagine Deus aparecendo para você e dizendo: farei de você um grande homem. Farei de você inesquecível. Farei de você uma pessoa que vão falar de você daqui a 5.000 anos, vai ter gente falando de você. Farei de você alguém tão grandioso que serão obrigados a fazer filmes sobre você, serão obrigados a fazer peça teatral, vão pregar sobre você. Você imagine que você fala o quê? Opa, estou nessa, Jeová, é comigo, não precisa de pedir 2 vezes. Só que entenda, Abraão estava num lugar muito bom. Abraão estava num lugar onde ele estava sendo extremamente próspero. Abraão estava no lugar onde ele estava muito bem obrigado. Ele possuía ouro, prata, ele possuía gado. Era bom negociante. O pessoal do Oriente é bom negociante. Já viu o árabe pobre? Já viu o judeu falido? Isso é coisa de brasileiro. Misericórdia, os caras são bons de negócio. Já viu algum turco? Já viu algum libanês passando necessidade? Não, meu filho, não vai. Sabe por que Portugal é o que é? Porque Portugal veio com a influência sarracena. Portugal veio com a influência justamente dos árabes, tá? Portugal, se você estudar a história da fundação de Portugal, ela sofreu grande influência justamente do povo sarraceno que sai ali debaixo do norte da África e vai justamente ali para a Península Ibérica, onde está a Espanha e Portugal. Por isso que Portugal é o que é e foi a maior potência marítima da sua época, sendo um país mais novo que todo o resto da Europa. Mas você vai entender o quê? Todo esse conhecimento veio de onde? Veio do Oriente Próximo, veio do Oriente Médio, veio justamente dos turcos, veio justamente dos árabes, veio também daquele povo que era do Islã. Por isso que Portugal foi grande potência marítima naquela época. Porque não era normal um grupo tão pequeno, tão recém-formado, ser maior do que a Inglaterra, maior que a Alemanha, maior do que a França, maior do que a Bélgica, maior do que todos os outros. Então você vai entender que esse povo é um povo abençoado e tem uma cognição para negócio muito grande. Abraão está bem, aí Deus fala assim: sai do meio da tua terra, do meio dos teus parentes e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. O que você pensaria? Tem que ser melhor que isso aqui. Deus não me leva para furada. Aí que tu cai do cavalo. Porque Abraão sai numa caravana e vai para o tal de Canaã. Só que quando ele vai para Canaã, irmão, Canaã é a terra que mana leite e mel. Mas tem lá pelo menos 17 tribos e povos morando ali. E onde é que tem espaço no lugar que tem 17 tribos e povos? Tu vai ver a lista do pessoal. Todo Eus, cananeus, fariseus, amorreus, jebuseus, essa turma toda que só Davi vai conseguir derrotar no final. Olha bem, lá em Davi, que o último povo, os jebuseus, serão derrotados. Houve 15 juízes e não derrotou. 15 juízes, séculos e séculos, não derrotou. Josué não derrotou. Então vamos entender. Deus chama Abraão para um lugar que ele diz assim: eu vou te levar para um lugar onde você será grandioso. A gente pensa que quando Deus tira a gente da nossa zona de conforto para ser grandioso, que a gente vai encontrar um lugar pronto, preparado e maravilhoso. Não, Deus te chama para desafios. Deus, quando tira você da zona de conforto, é porque Ele está vendo que dali não vai sair mais nada. Dessa cartola não sai mais coelho. Desculpe o trocadilho, mas não tem mais truque. A coisa já está velha, você se acostumou onde você está. E aí a gente pede para ser maior, a gente pede para ir mais longe, mas muitas vezes não quer que Deus nos tire de onde estamos. E para você crescer é necessário que se apresente desafios na tua vida. A pessoa sem desafio, ela para, ela trava, ela fica e ela não sai dali porque ela entra numa zona de conforto. Ela diz: estou bem, já conquistei tudo que eu tinha que conquistar. Ei, a vida é feita de desafio. No dia que você parar de desafiar, no dia que você parar de ser desafiado, no dia que você não enxergar mais que tem algo para crescer, você morre. Só que nós temos um problema, é o paradoxo da existência. Eu quero crescer, mas muitas vezes não quero ser desafiado. Eu quero crescer, eu quero conquistar, mas não quero brigar, não quero lutar, não quero guerrear. Eu quero território, mas não vou brigar pelo território. E muitos de nós, às vezes, pede a Deus para crescer, e quando Deus apresenta um desafio de vida, a gente não quer.
Então você tem que entender, ou você fica onde está, como está, e não reclama, e aceita quem é você, ou você aceita o desafio de Deus e vai guerrear para você crescer. Não tem outro jeito. Às vezes a gente diz assim, ai, eu queria tanto sair desse lugar, essa casa, esse bairro, esse estado. O que você tem para sair daí? Quem é você para sair daí? As pessoas falam assim, ai, se eu pudesse morar nos Estados Unidos, você está pensando que os Estados Unidos é o quê? São Paulo? Curitiba? Lá a lei funciona. Tenho amigos que moraram e moram lá. Um amigo trabalhava, advogado, trabalhava no Walmart como repositor. Começa aí, advogado, vai para os Estados Unidos trabalhar no Walmart como repositor. O diploma dele lá não é reconhecido. Então, ele saiu, Marcos Paulo, ele saiu meia-noite para pegar meia-noite para pegar no turno de 2 horas da manhã, rua vazia. Tipo, você sabe Rio Branco? Não sei se você um dia pegou a Rio Branco meia-noite, se você tem coragem. Mas já não sei se você já teve a coragem de passar pela Rio Branco meia-noite, assim, Presidente Vargas, 1 hora da manhã. Meu irmão, nem de disco voador passa ali 1 hora da manhã. Nem de jato supersônico da Forças Armadas eu quero passar ali. Mas imagine, e ele disse que passou sinal, semáforo vermelho, o que ele fez? Parou, deu uma olhadinha. O que todo bom brasileiro faz? É a síndrome do Rio de Janeiro. Foi lá e acelerou. Meu irmão, quando ele passou a primeira listinha, na hora, ele disse, cara, eu não sei de onde saiu aquela polícia. Eu não vi ninguém, eu olhei para todos os lados. Eu furei, quando eu furei, já giroscópio, já tocou, só deu, aí de vocês correr, não corra. É pior, é melhor você parar, ficar ali. O policial falou assim, o senhor não viu, boa noite. Eu disse, o senhor não viu o semáforo fechado, não? Ele vai falar o quê? Não. Você é cego? Você tem o quê? Você tem algum problema? Você é daltônico? Eu, se eu fosse ele, eu falava, eu sou daltônico, eu não vi que era vermelho. Eu não vi que era... Pum! Simplesmente, o policial falou assim, me dá aqui, habilitação, documentação. E ele teve que ir para uma corte, pagar a multa e se explicar para o juiz. Olha bem, uma multa de... Imagina isso no Brasil. Irmão, imagine se no Brasil você pegar a sua multa, você tem que ir para uma corte, dar o endereço de uma corte, você vai lá pagar a sua multa, 200 e burdoada dólares, e lá você tem que se explicar, o juiz te chama, igual está aqui, uma multidão de gente chama assim, senhor, por que o senhor ultrapassou o sinal vermelho? Ele vai ter que dar, porque assim, conforme a tua explicação, se o juiz, isso tem no YouTube, gente, eu não estou inventando não, tá? Conforme a sua explicação, o juiz vai te dar a sua multa e vai mandar liberar você, mas conforme for, ele vai aumentar a sua multa, ou te dar serviços sociais, para você nunca mais, um dia que tu vê uma coisa vermelha, você vai parar. Pode ser uma pimenta, uma amora, você vai olhar assim numa árvore, você vai achar que é o sinal vermelho, tu vai parar de medo, tu nunca mais vai passar nada vermelho na tua frente. E ele foi e falou, cara, que isso, é surreal, tive que ir lá no condado, prestar, o juiz perguntou por que eu passei, eu falei, vou ser honesto, vou ser sincero. Eu falei, Vossa Excelência, me perdoe, eu era muito tarde, mais de meia-noite. Aí ele falou assim, é uma cultura do Brasil, você me perdoe, estou me adaptando. Mandou, está sabendo que a carteira dele é de estrangeiro, não é de nativo. Ele falou, olha, felizmente, o juiz falou assim, vou relevar porque você está chegando aqui agora, mas nunca mais faça isso, se você for reincidente, a sua multa vai ser pior e vai ter trabalhos sociais. Você entende? A gente quer crescer, mas tem condições de crescer? Você está educado para crescer? Você está pronto para crescer? Você tem pré-requisito em você para crescer? Se Deus te colocar num lugar de gente milionária, quem será você? Toma Coca-Cola no pão de requeijão. No copo. No copo? Foi isso? Amém, glória a Deus. No copo de requeijão, de geleia. Se colocar 2 litros de Coca-Cola, só sai dali vazio, eu não sei, tem alguma coisa no cérebro da pessoa diz assim, não pode sair daqui cheio, não pode sair daqui cheio, não pode sair daqui cheio. Coloca ali um sandubão, só tem você. O que o cérebro diz? Coma tudo que amanhã não tem mais, Jesus está voltando. Sabe, a gente, nas mínimas coisas, a gente pede para ver crescimento, mas não entende que o crescimento começa aqui dentro, não lá fora. A gente busca um crescimento externo, quando o crescimento tem que ser primeiramente interno. Nós temos que crescer internamente. E aí nós não entendemos que Deus, antes de dar coisas grandes, Ele tem que tornar você grande, porque as coisas grandes não cabem em coisas pequenas.
E às vezes somos pequenos e queremos coisas grandes. Queremos crescer naquilo que nós nunca crescemos. Eu sei, há um fator chamado educação, cultura, sócio-familiar. Eu sempre digo, não culpe seus pais, porque eles também são herança dos pais deles. Então a gente acabou não sendo criado, cuidado, preparado para chegar longe. Só que quando você vem para a casa de Deus, quando você recebe Jesus, o Espírito Santo te prepara para você ir além, porque Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, e levar você infinitamente mais. Só que o problema é, queremos aceitar isso? Queremos ter isso na nossa vida? Queremos os desafios do crescimento? Muitas vezes nós não queremos. Aí entramos justamente no paradoxo celestial. Eu quero, mas não faço. Eu posso, mas não quero. Como assim? E lá no futuro, sabe o que a gente faz? A vida é injusta. Parece que para algumas pessoas tudo é fácil. É engraçado, eu estou aqui há 20 anos buscando, e parece que para mim tudo é mais difícil. Parece que para a gente tudo é sangue, suor e lágrima. Mas vem a pessoa... Essa é a sua narrativa, Juan Antônio. Você não conhece a outra história. Você não sabe o que foi abdicado. Você não sabe as noites que foram perdidas, os dias, tudo que foi dado para chegar naquele lugar. Eu estou falando em todas as áreas, estou falando só de estudo, só de dinheiro, nada disso, estou falando em todas as áreas. Às vezes vemos uma pessoa sendo usada por Deus de uma forma poderosa na igreja, com dons, talentos, mas você não sabe que aquela pessoa não tem a vida social que você tem, porque para entrar com Deus você perde vida social. Quem quer andar com Deus perde vida social, isso é básico. É básico. Não tem como. Se você ler um livro bem antigo chamado Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn, e A Unção, você vai entender. Se você ler A Quarta Dimensão de Paul Yang-Chu, se você ler O Homem Espiritual de Watchman Nee, se você ler esses livros lá dos anos 90, se você ver Torrentes de Oração com Madame Jeanne Guion, se você ver esses livros, eles vão te explicar algumas coisas que os antigos sabiam. Assim, não dá para você viver aquilo ao mesmo tempo. Uma hora você vai ter que largar um mundo para entrar no outro, se trancar nesse mundo, e quando você estiver pronto, você volta para esse mundo. Mas a gente quer fazer o quê? Pular amarelinha. Não dá para brincar de amarelinha. Ou você é um homem espiritual, ou você é uma pessoa de sucesso. E aí muitas vezes escolhemos o quê? Queremos o sucesso. Só que o sucesso passa. As coisas humanas, elas vão passar naturalmente. Não dá para, por mais que você faça, por mais que você corra, por mais que você conquiste, e é seu direito, é mérito seu, mas as coisas espirituais, elas são conquistadas quando você vira as costas para as coisas materiais. Pastor, mas aí eu vou largar tudo para ser crente? Não, quem está mandando você ser crente? Então vou largar tudo para viver lendo Bíblia o dia todo? Negativo. Então, o que o senhor está dizendo? Eu estou falando de escolhas, de crescimento pessoal aqui dentro. Deus não quer que você pare de trabalhar. Deus não quer que você pare de estudar. Deus nunca pediu para ninguém deixar de fazer as coisas. Só que entenda, o foco aqui não é o que você faz mecanicamente na sociedade, é o que você pensa espiritualmente dentro da sociedade. Daniel servia a corte de Nabucodonosor. Daniel era extremamente competente, mas Daniel vivia para Deus mesmo estando servindo a um rei. E nós não conseguimos ser assim. Nós não conseguimos viver para Deus servindo a humanidade. Nós, quando servimos a humanidade, infelizmente nos tornamos escravos da humanidade. A gente, para estar no meio da humanidade, a gente se torna mais humano do que espiritual. E aí esquecemos que somos seres espirituais tendo uma experiência humana, e não seres humanos tendo experiências espirituais. Ah, pastor, mas acho que isso é muito radical. Acho que não tem nada a ver. É? Vamos lá. Quantas horas você tem por dia? No Cronos, 24. Você precisa de minimamente 8 horas para dormir, correto? Você precisa de minimamente 8 horas para trabalhar, mas sabe que não são 8 horas. Você não está lá no serviço, então você gasta 1h30, 2 para chegar, 1h30, 2 para voltar. Então você tem 12 a 14, dependendo de... Se a pessoa morar lá, né? Tão distante, rachurec. Se você morar muito distante, para você chegar na cidade, você gasta 4 horas entre acordar, levantar, pegar a condução, o trem, um ônibus para chegar no trabalho, e depois, novamente, que o trânsito do Rio de Janeiro é caótico, como o de São Paulo. Então, você chega em casa como? Como você chega em casa, meu querido? Com um navio nas costas, você chega com um cargueiro nas costas, chega com 10 containers, chega em casa como? Reunião de oração de terça-feira, como é que você chega na igreja? Você não chega, você não tem condições de vir. Você não tem ânimo, você quer dormir. Você quer jantar e dormir. Aí o que acontece com você? Você janta e você dorme.
Você acorda de novo 5 horas da manhã. O que acontece com você? Onde é que está o seu pensamento? Onde está o seu pensamento? Acordar, tomar café, pegar o ônibus, o metrô, o trem, seja lá o que for, ir para o trabalho. Chega lá, você se envolve com o quê? Estão te pagando, é para você ficar com foco no seu serviço. Não é para você ficar pensando em igreja. Então, no seu trabalho, você vai pensar em quem? Trabalho. Isso de segunda a sexta. Chega sábado, o que você quer? Quero descansar. Fala para mim, qual foi o momento, o dia, a hora, o minuto que você separou para Deus? Você deu o resto. Qual o resto? Aqueles 5 minutos antes de dormir e babar. Quando acorda, pai, obrigado, já vai tomando café e correndo. Chega sábado, você quer se divertir, você quer ir no shopping, você quer passear com a família. Afinal de contas, Deus me deu minha família, eu preciso... Chega domingo à noite, você chega morrido na igreja. Quem está entendendo, diga amém. Chega à noite e você não é ninguém. Você está cansado. Cansado existencialmente, cansado fisiologicamente, cansado mentalmente, cansado de alma. Você aborreceu a semana toda, teve estresse. É normal, somos seres humanos, gente. Ninguém é super-homem aqui, nem super-mulher aqui, não. Todos somos normais. Temos problemas, temos cansaço, temos desânimo, temos decepções. Mas entenda, nós não sabemos separar. E quando Deus separa Abraão, quando ele diz, farei de você um grande homem, não necessariamente um grande homem para os príncipes, não para os reis, mas um grande antes perante mim. A promessa de Deus para Abraão é torná-lo uma pessoa excelente para ele, para Deus, e não para as nações. Porque se você não é excelente para Deus, você não será excelente para os homens. Se você não é uma pessoa boa para com Deus, você não será bom para com ninguém. Isso é política de existência. Eu sou bom para você ser bom para mim. Eu faço coisas boas para você fazer coisas boas para mim. Eu ajudo você para você me ajudar, mas não é minha essência, não é minha natureza. Eu só estou vivendo para que eu não tenha algum prejuízo, não tenha prejuízo e tenha algum lucro na convivência com você. Isso é normal, isso é antropologia. Só que Deus, quando te chama, Ele te chama para você primeiro ser perfeito para Ele. Ser bom para Ele. Não para a igreja, não para o pastor, não para a sociedade, para Ele. Porque se você não é bom para Deus, você não será bom para ninguém. Se você não entende o que Deus quer com você, você não entenderá o que Deus tem para você. E às vezes ficamos nessa dúvida, meu Deus, o que Deus quer comigo? Eu não tenho, pastor, ainda não entendo o que Deus quer comigo, eu ainda não compreendo, sabe? Tem hora que eu fico pensando, poxa, o que Deus quer de mim? E quando você chega nesse ciclo é porque você não se entregou ainda, porque no dia que você se entregar, essas dúvidas vão embora. Por você ainda não ter se entregado, você ainda fica com essas dúvidas do que Deus quer de mim, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de mim. Não é o que Deus quer de mim, é o que Deus quer comigo. O que Deus quer comigo? Qual o propósito que Deus tem para a minha vida? Abraão sai, e vocês sabem, Abraão começou a cavar poços, porque aqui tem gado, precisa de água. Só que tem 17 povos naquele lugar. O que aconteceu? Abraão cavava um poço, cada um achava que o terreno era seu. Cada um achava que o terreno era seu, igual condomínio, né? Você separa a vaga do prédio, você tem o playground, você tem, mas não adianta, tem morador que misericórdia, né, cara? Vem mandado. Aí, quando tu chega lá, está no meio da tua vaga, faz festa, não quer respeitar o horário, tem essas coisas de condomínio. E lá era um grande condomínio. Abraão cavava um poço, viu um povo, quem é você? Você é nômade. E não, esse poço aqui é meu. E muitas vezes, quando não conseguia tomar um poço, fazia o quê? Entulhava. Ia de madrugada, levava pedras e entulhava os poços. E Abraão tinha que ficar cavando poços de novo. Poxa, mas Deus me chamou para ser o quê? Um grande homem. É o que eu estou fazendo, desentulhando o poço do inimigo. Querido, entenda bem. Se estão te atacando porque estão vendo potencial em você. Ninguém ataca os fracos, a gente só ataca fortes. Se estão te atacando tanto espiritualmente como humanamente, é porque você tem potencial, você é forte. Senão as pessoas não atacariam. Entenda que Abraão estava vivendo aquele momento porque as pessoas enxergavam em Abraão um potencial de reinado. Eles estavam com medo, na verdade. O ataque com eles na questão de Abraão não era ser inimigo simplesmente. Abraão não era um conquistador. Abraão não era um imperialista que estaria tomando a terra. Abraão só estava cumprindo aquilo que Deus estava mandando ele fazer para aquele lugar. E ele foi. Só que os povos dali começaram a entender que Abraão era muito grande. E a qualquer momento Abraão poderia. E é o que acontecesse realmente lá no futuro. Vai acontecer isso no Egito. E o próprio faraó terá medo da quantidade de judeus ou de hebreus que está lá. Então entenda. Às vezes fica assim, meu Deus, eu não faço nada porque eu estou sendo atacado, porque você tem potencial e o mundo espiritual enxerga isso.
Agora você não enxerga o potencial que você tem e abre mão do seu potencial para não ser mais atacado. Olha que coisa estranha. Para eu não ser atacado, eu abro mão do meu potencial. Para eu não ser atacado, eu deixo as coisas para lá. Para eu não ser atacado, para eu não entrar em batalha espiritual, eu vivo uma vidinha medíocre. Eu dou um passo atrás, saio de perto do mundo espiritual, fico na minha vida humana aqui e deixo para lá porque eu quero viver em paz. Só que a sua paz está custando muito caro para você. A sua paz está cara. O preço que você está pagando é um preço muito alto. É o preço de não viver a tua potencialidade. E aí você tem que entender isso e saber viver disso. Abraão levou Ló, cresceram, passou várias situações. E de repente, Ló, como diz o texto aqui, cresceu muito. Ficou tão poderoso quanto, mas não mais poderoso. O texto diz que Abraão tinha ouro, prata e gado. E o texto diz que Ló também tinha rebanhos e tendas. Ou seja, ele não diz que Ló tinha ouro e prata, só diz que ele tinha rebanhos e tendas. Ou seja, Abraão ainda era mais poderoso que Ló. Mas chega um momento que começa a haver divergência e briga, guerra entre eles. Eles começam a lutar entre si. Os pastores de Ló contra os pastores de Abraão. Queriam a mesma água, queriam o mesmo pasto, e a terra estava reduzida. Há uma sabedoria na vida muito inteligente. É quando você sabe quem pode ficar com você enquanto você está crescendo e quem tem que ir embora da sua vida enquanto você está crescendo. Já falei isso, vou repetir. Tem gente que gosta de você pobre, sem nada, dividindo um churrasquinho de gato, com meia Coca-Cola. Você é meu irmão de fé, meu parceiro, junto e misturado. Tem gente que ama isso, né? Você é parceiro, irmão. Você está na onça, por isso que você é parceiro. Aí no dia que fala assim, pô, cara, vou estudar, vou crescer, vou subir. De 2, 1. Ou a pessoa vai ficar na aba, ou vai começar a reclamar. Sim ou não, queridos? Porque há uma psicologia da sociedade, tipo assim, você pode mudar, mas não pode crescer. Você pode mudar não crescendo, mas você não pode crescer mudando. Porque no dia que você crescer, eu não vou gostar. Porque eu não sei se eu vou conseguir crescer com você. E as pessoas não estão dispostas a servir quem está crescendo. Elas querem crescer sem servir. E quem está crescendo, elas querem que a pessoa sirva a elas também para elas crescerem juntos. Ou seja, elas não querem coabitar no mesmo esforço. Elas querem que alguém se esforce por elas para elas crescerem. E se você cresce sem dar a ela, ela fica chateada com você e se aborrece. Estou falando de irmão, pai, tio, cunhado, primo, sobrinho. Abraão estava crescendo primeiro porque era um homem inteligente, trabalhador, honesto, e Deus estava na vida dele. O seu sobrinho só cresceu porque estava com ele, na tutela dele. E agora ele, ao invés de apaziguar a briga entre os pastores dele com os pastores do tio, que era como um pai para ele deixa a briga ocorrer, e Abraão vem e fala assim, meu filho, está ruim para nós, viu? Está difícil. Vamos fazer o seguinte, filho, olha, você é meu parente chegado. Parente chegado aqui, você é como um filho. Você é como um filho. E sabe o que está acontecendo? Está havendo muita briga. Todo dia chega aqui o meu encarregado dizendo assim, ó, está difícil lá, deu briga lá de novo entre os nossos pastores de ovelha e os pastores de ovelha dele lá. A gente está... Todo dia, Abraão, todo dia, a gente está tentando, a gente está... Sabe como é que é ovelha? A gente quando vê está indo para lá, mas os caras estão muito violentos, já chega querendo brigar, já chega querendo peitar. Poxa, nem parece que a gente é parente, nem parece que todo mundo aqui saiu do mesmo lugar. E Abraão vai procurar Ló. Meu filho, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Vamos fazer o seguinte, escolhe. Olha quanta terra tem aqui. A gente não é necessário a gente ficar junto aqui, não. Faz o seguinte, você escolhe para onde você vai, eu vou escolher para onde eu vou, tá bom? E você fica em paz, eu fico em paz, nós somos parentes, eu te amo como um filho. E aí, olha o que ele diz no verso 8. Não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados, significa pai e filho. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que se afaste de mim. Gente, que sabedoria. A quanta custa você mantém pessoas que estão contra você, perto de você, porque você o ama? A quanta custa você mantém gente do teu lado, que já está se levantando contra você, só porque é seu primo, seu tio, seu cunhado? A quanta custa você faz isso?
Manter pessoas que estão criticando o teu estilo de vida. Manter a custa de pessoas que estão dizendo que você está errado, que porque você está gastando isso, que está fazendo aquilo, que está estudando agora, por que você está gastando isso com seus filhos, por que você está fazendo isso, que você está trocando de carro, por que você está viajando para tal lugar. A quanta custa você mantém gente que está todo dia, literalmente, se opondo ao teu estilo de vida? A quanta custa você tem gente que está dizendo assim, você tem que estar na igreja todo dia, você tem que buscar Deus todos os dias, é Deus, que Deus é esse que quer toda hora que você esteja lá? A quanta custa você manter essas pessoas perto de você? A sabedoria de Abraão levou ele ao entendimento. Não dá para manter o meu sobrinho, que é como um filho, perto de mim. Até porque ele já é grandinho, já tem suas coisas. Escolhe, filho. Onde você quer ir? Para onde você quer? Quer ir para onde? Estar aonde? E quando ele diz, tá bom. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Ló simplesmente, olha bem, gente. Há um ditado, né? Um adágio, não é um ditado, não chega a ser um adágio, um ditado que é assim, quer conhecer alguém? Dele, poder. E Abraão deu um poder para Ló. Escolha você. O que Ló tinha que fazer? Não, meu tio, escolha o Senhor. O Senhor mais velho, o Senhor é como um pai. O que o Senhor escolheu, eu escolho depois. O que Ló fez? Escolheu. Escolheu qual lugar? O melhor, na cabeça dele, o melhor lugar. E agora o Senhor que se vire. Eu vou escolher o melhor lugar. Vou montar minhas tendas aqui, na direção de Sodoma. E como o Senhor disse, se eu for para a direita, você vai para a esquerda, eu sei que vamos para lá dos opostos. Então, se eu vou ficar com o melhor lugar, você vai para dentro da roça, você vai para o centro do país. Você vai ache água para lá, porque aqui já tem água. Aqui já tem civilização, aqui já tem um shopping, aqui tem hospitais, aqui tem o Alphaville, aqui tem... E o senhor procura aí, vai para o interior. O senhor tem dinheiro, daqui a pouco o senhor monta a cidade. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina e armando suas tendas até Sodoma. Preste atenção. Quando você está diante de Deus... Quando você está diante de Deus, as suas escolhas estão sempre pautadas por aquilo que Deus já sabe. Quando você não está diante de Deus, suas escolhas é segundo o seu coração, e o coração do homem é enganoso. Escolhemos sempre mal. Escolhemos os piores lugares, as piores pessoas. Escolhemos os piores empregos. Escolhemos os piores lugares para gastar nosso dinheiro. Escolhemos os piores lugares para estar. E todas as pessoas que escolhem mal, você vê que ao longo dos anos elas estão sempre mal. Elas nunca estão estabelecidas, elas nunca estão estabilizadas, elas nunca estão no mesmo lugar. Vai passar 10 anos, você vai voltar a ver a pessoa, ela vai fingir que está bem, porque ninguém quer confessar a derrota, ninguém vai confessar que está ruim, mas conforme você for ficando perto dessa pessoa, você vai ver que ela está falindo a sua vida social, sua vida familiar, sua vida financeira, toda a sua vida espiritual, porque não sabe escolher. Porque escolhe apressadamente, escolhe na emoção, escolhe com raiva, escolhe magoado, escolhe com tristeza, não escolhe com razão, não escolhe diante da presença do Senhor, não escolhe pensando no que será melhor para o seu futuro. E nós somos frutos de escolha. O que você é hoje, você escolheu ontem, não culpe ninguém. O que você é hoje, você escolheu ontem. Não culpe ninguém. É escolha sua estar onde você está. É escolha sua viver o que você está vivendo. É escolha sua. Você um dia fez várias escolhas. Você fez uma, depois fez outra, uma após a outra. E se você fez boas escolhas, parabéns. Você vai colher bem as suas boas escolhas. Mas agora, se você fez escolhas ruins, infelizmente. Só que o problema é ter maturidade para entender que eu fiz escolhas ruins e eu estou colhendo. Então agora, a partir desse momento, eu preciso reeducar o meu ser, reeducar a minha alma, reeducar meu coração, reeducar o meu cérebro para começar a fazer boas escolhas. Se ainda há tempo de escolher coisas boas, eu preciso aprender a fazer boas escolhas. E nós, infelizmente, insistimos no erro de fazer escolhas ruins. Abraão entendeu que Ló não podia mais andar com ele. Ele entendeu que Ló, naquele momento, eu amo meu sobrinho, é como um filho, mas não dá para andar junto comigo. Há pessoas que estão na sua vida, não dá mais para andar com você entende isso? Meu Deus, estou falando isso há um mês, hein, gente? Deus está insistindo muito com isso. Deus está insistindo muito com isso aqui nessa igreja. Pelo amor do Senhor. Há pessoas que você tem que dispensar. Abraão dispensou Ló. Você entendeu a proposta dele? Meu filho, vai para onde você quiser. Foi muito direto. Te amo, mas some. Te amo, área, vaza, mete o pé.
Pega tudo que é teu, vai embora, você não precisa mais de mim. Agora, sabe o que Abraão entendeu que é mais lindo? Ele entendeu que Ló era uma âncora para ele. Que é isso, pastor? Está no texto. Vou te mostrar agora no texto. Ó. Verso 14. O Senhor disse a Abraão, depois o quê? Lê o que está no teu texto aí. Quando é que Deus fala com Abraão? Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para os 4 cantos da terra. Dá um 360 e olha tudo, Abraão. Porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência. Ou seja, Ló não estava mais lá. Deus só estava esperando Ló sair da vida de Abraão para dizer, agora tu está livre para eu te abençoar. Você está entendendo por que a bênção ainda não chegou na tua casa? Quem é a âncora das tuas amizades? Quem é a âncora que está segurando a bênção de Deus na tua vida? Quem está colado em você igual carrapato gordo? Já viu que esse carrapato parece até um pingente no boi? Tamanho desse celular, irmão. Tadinho do bicho. Está ali sugando, tem 10 litros de sangue ali. O bicho já está... Quem é essa pessoa na tua vida? Quem está entendendo, diga amém. Você entende? Foi Ló fazer isso. Você não vê assim, então veio o Senhor e disse, Abraão, tenha pena de Ló. Ou então o Senhor disse, apareceu para Ló e disse, ó Ló, respeite seu... Não, Deus não apareceu para nenhum dos dois. Deus não interveio em nenhum dos dois. Deus não se meteu na discussão deles. Deus deixou, ficou, olha, vamos ver o que Abraão vai decidir. Vamos ver o que Ló vai querer para a vida dele. Se Ló fica e tem um coração entre, não, titio, vou ficar contigo. O Senhor é minha cobertura. O Senhor é como um pai. Eu vou vender metade do meu gado, eu vou ficar com o Senhor. Eu vou ficar perto do Senhor. Não posso ficar distante do Senhor, não. Mas ele queria crescer. Vou falar uma coisa para você. Tem gente que está perto de você, quer ser como você, e às vezes quer o que você tem. Isso só Deus sonda. Mas há sinais. Há sinais. Tem gente que quer o que você tem, cola com você, te elogia, diz que você é uma bênção, mas no fundo, quer ser como você, mas não quer lutar, não quer trabalhar, não quer vencer como você, só quer o que você tem. Abraão entendeu isso. Meu sobrinho quer ser como eu sou, mas ele não tem a promessa que eu tenho, e nem lutou o que eu lutei. Vou deixar ele seguir, para que ele faça a própria história dele. Para onde você quiser ir, filho, pode ir. Deixa ir. Deixa ir. Deixa ir. Sabe por que muitas vezes a gente não deixa ir? Porque vão assim, se eu deixar ir, eu vou ficar sozinho. Abraão já era idoso, gente. Abraão estava chegando aos 100. Preste atenção. Estava pegando a partir dos 80, eu sei que a idade naquele tempo era diferente, mas a mãe falou, pô, daqui a pouco eu vou fazer 100 anos, não tenho filho. Ainda não tinha Isaac. Então ele falou assim, poxa, podia falar assim, né? Bom, o meu sobrinho mais novo pode ser meu herdeiro, eu vou deixar quem aqui, só vai ter o Damasceno Eliezer. E aí? O que ele faz? Ele simplesmente vai. A gente tem medo de deixar para trás algumas coisas, achando que Deus não está conosco, ou não estará conosco. Achando que Deus não fará por nós aquilo que Ele prometeu que faria. Sabe o que motivou Abraão a tomar essa decisão? O chamado dele no capítulo 12. Farei de ti uma grande nação. Farei de você um grande homem. Farei com que você tenha um nome inesquecível. Farei com que teus filhos sejam como a areia do mar. Toda vez que você duvidar do que Deus pode fazer por você, lembre-se das promessas de Deus. Lembre-se daquilo que Deus tem prometido, o teu chamado inicial. Deus não trabalha com reféns, Deus trabalha com voluntários, mas as pessoas te fazem de reféns. Tome cuidado. Se Deus não te faz de refém, por que pessoas estão fazendo você de refém emocional, social e economicamente? Você precisa estar do lado das pessoas por amor, por gratidão e por serviço.
Só que você tem que saber o momento certo de deixar ir. Você tem que saber o momento certo de andar sozinho, porque no momento certo, Deus te dará novas pessoas. Olha que coisa linda, vamos para o texto. Verso 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Ali edificou um altar ao Senhor. Você sabe o que ele encontra em Manre? Ele encontra 3 irmãos riquíssimos. Aleluia, meu Deus. Desculpa falar aleluia, que a revelação vem antes aqui. É lindo. Abraão estava andando com alguém pequeno, porque Ló para Abraão era pequeno. Tira as pessoas pequenas da tua vida, a não ser que elas queiram crescer como você. Vou repetir, tira as pessoas anãs, pequenas, diminutas da sua vida, porque elas vão te diminuir. E Deus não vai colocar gente grande com você, enquanto você andar entre os pequenos. Deus tira Abraão, sozinho tu não vai ficar. Vem, meu filho, vou te levar para um lugar onde tem 3 irmãos mais ricos do que você, mais poderosos que você, e serão seus amigos. Manre, Aner, Escol, poderosíssimos, sheiks, no meio do deserto. Quando Abraão chegar, ele falou: fica com a terra que tu quiser, Abraão. Fica com a terra que tu quiser, Abraão. Foi morar nos carvalhais de Manre, lugar de carvalhos, floresta de carvalhos. Chegou lá, ele falou assim: vamos fazer uma aliança, vamos. Abraão disse assim: rapaz, eu tenho dinheiro também, está pensando que eu sou pobre? Não, mas vou morar de graça na minha casa, na minha vida. Deixa pro Lula lá no Brasil, vamos lá. É o seguinte: quanto é o aluguel? Quanto é o aluguel? Eu posso pagar, quero pagar e vou pagar. É justo. O que Abraão faz? Paga o aluguel. Manre, Aner, Escol, vendo que Abraão era homem de palavra, que era homem bem sucedido, que era homem cheio da presença de Deus, chamam de Abraão os três sheiks. Abraão, vem na nossa tenda jantar conosco, traz sua esposa, sua família. E Abraão, é interessante, né? Comportamento. Abraão vai levar presentes. Naquele tempo era normal, levava queijo, vinho, e vinho no couro, mano. Aqueles vinhos assim, ó. Levava um estômago de camelo cheio de vinho. Levou tudo que podia levar. Levou ouro, levou prata. Eram 3. Imagina, Abraão deve ter levado uma caravana de presentes. E quando Abraão chega nas tendas dos irmãos, ele presenteia todos eles. E é claro, ele também recebe presentes. É uma troca. O povo oriental tem muito isso. E de repente, Abraão está no meio da janta. O que vão fazer comigo aqui agora? Hein? O que eles estão querendo? E quando ele falou assim: Abraão, queremos fazer um pacto com você. Nós decidimos que você pode ser nosso amigo. Decidimos que você pode fazer parte daquilo que estamos fazendo. Estamos com empreendimentos aqui. Vamos trazer para a linguagem de hoje. Estamos fazendo um empreendimento nessa região. E queremos colocar você nesse negócio. Sabe quando você vai crescer? Quando você andar com gente grande. Quando você parar de sustentar os anões que estão do teu lado. Eu não estou falando anão de dinheiro, não. Anão de pensamento. É meu irmão, é anão. É minha irmã, é anã. É meu primo, é anão. É meu pai, é anão, é anã. Porque eles não pensam como você, eles não agem como eles, não querem o que você quer. Eles não têm o pensamento que você tem, e você está amarrado com essa âncora. Ló estava amarrando Abraão. E era como um filho. O que acontece com Abraão? Cresce, cresce, cresce. O que vai ocorrendo? Vai crescendo, vai ficando mais poderoso, vai ficando famoso. Um dia alguém chega correndo: Abraão, Abraão. Um dos de Ló vem correndo, procura Abraão. Abraão, quem é esse? Houve guerra em Sodoma. Houve guerra de 5 reis contra 4. O seu sobrinho, a esposa dele e as filhas foram todas sequestradas. Vai nos ajudar? O Ló não era poderoso? Não tinha gado? Não tinha funcionário? Não tinha empregado? Como agora não podia se defender? Essa é a hora da boa aliança. Abraão está fazendo a sua montaria.
Abraão está colocando seus camelos, chamando seus 300. Abraão começa a chamar todos os seus servos, começa a convocar, toca o chovar, chama o meu pessoal aí, manda todo mundo parar tudo, manda parar, manda todo mundo, larga o gado, vem aqueles homens, coloca, olha gente, vamos ter que ir lá em Sodoma. Meu sobrinho Ló, ele foi sequestrado, a gente tem que ir lá, entrar nessa guerra. Está aquele tumulto lá nas terras de Abraão. Daqui a pouco um dos irmãos vê que... Está vendo aí, Abraão? Manda um cavalo lá, vem, pergunta. Abraão vai entrar em guerra, ele vai lá em Sodoma, porque um dos sobrinhos dele foi sequestrado. Como assim, rapaz? Ele não chama a gente? Espera aí. Calma aí, Abraão, nós vamos levar nossa tropa contigo também. Essa guerra não é sua, nós temos aliança. A sua guerra é minha guerra. Você entende que gente grande chega para guerrear com você, os pequenos só para sugar? Os pequenos querem que você entre na guerra deles, mas eles não entram na sua guerra. Essa é a verdade. Os pequenos querem que você ora por mim. Você não ora por mim, leva o meu nome na igreja. Ai, pede a Jesus para me abençoar. Mas no dia que você diz, vamos lá para a igreja, está tendo uma campanha, não vem. É assim. Na tua igreja, levanta uma prece por mim, faz isso. Mas quando você diz assim, pô, vai ter uma festa lá na igreja, vai ter uma mensagem, vai ter um momento lá de vigília, não vem. Não precisou Abraão pedir. Simplesmente ele falou assim, Abraão, nós vamos contigo. Nós seremos teus soldados. Vamos juntos. Preste atenção. O poder da aliança. O poder das pessoas que realmente têm aliança com você. Para pensar hoje. Com quem você tem uma aliança desse jeito? Ninguém. Ah, pastor, ainda não apareceu. Claro que não apareceu e não vai aparecer. Enquanto você não desistir do Ló que está na tua vida. Enquanto você fizer manutenção de Ló na tua vida, Manri, Aner e Skol não vão aparecer para você. Enquanto você mantiver aquele filho, aquela filha, que é âncora na tua vida, que é isso, pastor? Ló era filho. Enquanto você mantiver o pai e a mãe, que é âncora na tua vida, pô, mas a Bíblia diz honrar pai e mãe, mas Jesus diz, deixa teu pai e tua mãe. E aí? Não vinha abrogar a lei, vinha aperfeiçoá-lo. Então deixa teu pai e tua mãe. Enquanto você não tomar essa decisão, enquanto você não entender que tem gente que está te puxando para baixo, e é sangue do teu sangue, e é carne da tua carne, e talvez more debaixo do mesmo teto que você, a tua vida não vai ampliar. As tuas tendas não vão se alargar. Os teus negócios não vão à frente. Teus planejamentos não vão dar certo. No dia que você entender, Abraão nunca deixou de amar Ló. A prova é essa, que quando chegou a notícia de que ele foi sequestrado, ele montou um exército para buscar o sobrinho. Ele montou, se ele não amasse, se ele fosse um cara ressentido, saiu de perto de mim, se dane agora. Não, ele falou, o quê? Meu sobrinho é meu sangue. Espera aí, ele fez uma escolha errada, vou lá salvá-lo. Mas isso é coisa de gente grande. Gente pequena é ressentida, gente pequena tem inveja, gente pequena tem raiva, gente pequena fica enciumada, gente pequena não consegue raciocinar, gente grande está tão grande que ele não tem tempo para sentir essas coisinhas. Gente grande não fica lembrando do passado, gente grande pensa no futuro, gente pequena pensa sempre no passado. Porque me fez isso, porque fez assim, porque me prejudicou, porque... Gente grande pensa assim, passado é passado, vamos pensar no presente mesmo, de olho no futuro. Pedro negou Jesus 3 vezes, o que Jesus faz? Vai lá na praia buscá-lo. Ele é grande. Pedro estava com vergonha, porque era pequeno. Preste atenção nisso. A gente quando é pequeno tem vergonha, não vai, fica com raiva, enciumado, ressentidinho, magoadinho, Nutelinha. Em nome de Jesus, cresça. Em nome de Jesus, cresça. Faça as alianças certas, olha onde você está. Onde você quer chegar, onde você está e onde você quer chegar. Preste atenção, comece a fazer um filtro. Quem anda comigo? Quem está do meu lado? Quem pode andar comigo? Não é abandonar as pessoas, é se afastar das pessoas. É sobre isso. Deus não está mandando você abandonar ninguém. Deus só está dizendo, se afaste. O abandono vem do coração, o afastamento é físico. Sai de perto. Sai de perto. Tem coisas maiores para você. Sai de perto, porque eu tenho coisas melhores para você.
sai de perto, porque quanto mais você fica perto dele ou dela, mais você fica onde está. São âncoras pesadas e que você precisa cortar esses laços. Há coisas que nós só vamos entender com o tempo. Abraão, depois disso tudo, olha que interessante, o Ló é Ló. Como assim, pastor? O Ló é Ló. Repita comigo, Ló. Não é incoerente, eu vou explicar. É Ló. É monossilábico. Ele é uma monossílaba. O que ele faz depois que o tio... O que ele faz depois que o tio vai lá e tira ele da mão dos inimigos? Ele faz o quê? Ele vai morar onde agora? Ele volta para o mesmo lugar. O tio vai lá, salva, resgata. Qual era dele? Pô, aqui está perigoso, irmão. Vou ficar aqui não. Vou sair daqui. Vou pedir perdão ao meu tio, vou ver onde eu posso ficar. Estou sabendo que meu tio está com aliança agora com homens grandes do Oriente. Estou sabendo que meu tio está molhando os carvalhais de Manre. Os caras são chatos pra caramba. Sabe aquele condomínio? Aqui a gente conhece condomínio sabe aquele condomínio? Saiu de Irajá, saiu da Vila da Penha, foi pro Recreio. Acho que a gente conhece isso aí. Meu irmão, fui num condomínio. Não vou falar o nome para não pegar mal, porque nem quero citar o nome da pessoa aqui. Fui num condomínio de gente multimilionária, eu fiquei nervoso. Eu posso falar quem morou lá, porque é pessoa pública. Onde morava o zagueiro lá do Fluminense, o Felipe. O encrenqueiro lá, o crente encrenqueiro. Felipe Melo. Fomos lá jantar na casa do Felipe Melo. Eu, Ribas e Jaime. Só eu que sabia de futebol. Os dois crentes lá não sabiam nada. Se a bola era quadrada, preta, branca, oval, se era de basquete. Falei, cara, ficou eu e ele batendo papo de Flamengo, Fluminense. E bababá. Ele, pô, mas isso aqui é da comunidade. Meu irmão, eu já entrei em vários condomínios, mas aquele lá, irmão, vigilância com drone. 6 a 8 seguranças de terno preto, só os caras grandão, monstruoso. Tudo moderno. Eu já fui em condomínios aqui no Rio, Recreio, até de jogadores do Flamengo para resolver algumas coisas ali, mas eu falei, que isso, irmão? O cara falou assim, ó, esse aqui é o condomínio, é o Alfa 1. Aqui morou Roberto Justus, aqui morou por um tempo Adriano Galisteu, aqui morou por um tempo. Eu falei, cara, começou a citar os nomes, só multimilionários. Eu falei, que isso, Jesus? Aí eu falei assim, mas é só chegar e ter dito, não, aqui tem uma convenção. Se eles não aprovarem, você pode comprar, você não entra. Eles não deixam você entrar. Eles têm uma convenção do condomínio aqui, que para você entrar, os moradores têm que aprovar a sua entrada lá. Já viu isso? Pode ter milhões, eles vão levantar, se olhar, barraqueiro, maluco, gosta de fazer churrasquinho de gato na porta da sala. Vai pendurar a toalha na janela para secar mais rápido. Meu irmão, vai dar festa na piscina, vai botar uma cabeçada, vai vir um ônibus lá, dentro do condomínio, cheio de farofeiro no condomínio. E falei, não, a gente não quer isso aqui não. Lá não tem muro, irmão. É igual aos Estados Unidos. O muro é muro de cerca viva, é aquela de, sabe, né, Antônio? É de 1 metro e pouquinho, é só assim, tu não tem muro lá, irmão. Rua larga. Você acha que eles estão errados? Só mora aqui quem a gente quer. Lá tem desembargador, lá tem médicos de renome, donos de hospitais, judeus. E eu falei, que isso, cara? Eu falei, pô, mas como assim? Aqui só mora quem eles querem. Se eles aprovarem, você pode vir morar aqui. Se eles não aprovarem, você não mora aqui, não. Eu falei, não, mas pode isso? Eu falei assim, o condomínio tem lei vigente deles. É maioria. É um condomínio, eu esqueci o nome que ele falou juridicamente, ele falou assim, isso é como se fosse uma associação. É uma associação. Eu falei, Jesus, misericórdia, nunca tinha visto, sinceramente, não sabia dessa história. Para mim não havia essa possibilidade de alguém proibir alguém de morar. Tem grana, vai lá, compra e vende. Falei, não, aqui você, quando a imobiliária vende, ele leva para o presidente da associação aqui dentro e vai pesquisar. Se tiver coisa na justiça, se tiver nome sujo no SPC, nem pensa. Sabe por quê? Queimação de filme andar com essa gente na cabeça deles. Preste atenção. Sabe por que Manre, Aner e Skol chamou Abraão? Porque ele entendeu, é como nós. É como nós.
pode morar aqui conosco, pode ficar aqui conosco. O Ló, em vez de aproveitar, e fala assim: vou aproveitar que Titi agora está em outro patamar, está em outro nível. O Ló faz o quê? Vou morar ali na Vila da Penha. Vou ali, é grife, vou lá. Vou morar em Vista Alegre, na Via Gourmet. Deus meu, está um inferno aquilo lá, misericórdia. Só Jesus. Passo lá, vendo alugo, coitado dos moradores, não aguentam mais, é barulho o dia todo. Já foi excelente, mas hoje, economicamente está bom, né, irmão? Para morar, está brabo. Então ela falou assim: não, aqui é bom. Foi uma mera ocorrência. Foi uma guerrinha, uma bobeirinha, galho fraco. Não vai acontecer de novo. Preste atenção. Escolhas erradas nos levam à ruína. Ele teve a chance de escolher um novo lugar. Deus sempre vai te dar uma chance para um novo lugar. Deus vai deixar você passar alguns apertos, vai levantar alguém para te salvar e vai dizer: agora escolha um novo lugar. Escolha um novo lugar. O que você faz? Volta para o mesmo lugar. Um dia Abraão está lá fazendo suas coisas, 3 homens estão chegando. O próprio profeta, né, irmão? Quando ele sentiu quem era, já se prostrou em terra, porque ele viu que era o anjo do Senhor com 2 anjos. Se levantou igual um louco: vinho, queijo, pão, prepara, mata um cordeiro agora, mata um cevado, porque a gente vai, Senhor, Senhor, e começou a conversar com os anjos. Aleluia, imagine que coisa linda, a teofania de Cristo. Abraão era tão amigo de Deus que o Cristo descia a terra. O Cristo descia a terra com 2 anjos. Vamos lá embaixo de Hebrão, vamos lá, vem. Vocês dois, vem comigo, vamos lá embaixo de Hebrão. Preciso dar um recado para ele. Senhor, e Deus comeu, viu? Comeu, bebeu vinho, bebeu leite, comeu pão, o guisado. Abraão, quero ter um papo contigo. Vocês dois podem ir lá. Abraão não está sabendo de nada, pode ir lá. Diz o texto: e os 2 anjos foram, se afastaram de Abraão, e o Senhor chamou Abraão: vamos ali na esquina ali. E aí, Abraão, o que você acha dessa terra toda aí? Assim, eu estou aqui, estou bem, estou satisfeito. Excelentes amigos que o Senhor me proporcionou. Tenho uma aliança com eles que eu nunca pensei que teria nessa terra pessoas como eles. Estou bem financeiramente, só me falta aquilo que o Senhor já sabe, né? Mas, não, fique em paz. Daqui 1 ano você vai abraçar um filho. Daqui 1 ano você vai abraçar um filho, fique em paz. Eu vou cumprir tudo aquilo que eu prometi para você, fique em paz. Você não vai sair dessa terra sem tudo ser cumprido na tua vida. Mas vamos ali que eu quero te mostrar um negócio. Está vendo tudo aquilo lá? Está vendo Sodoma? Tô. Vou destruí-la. Vou destruí-la. Cabeça de Abraão foi aonde? Ló. Senhor, tem gente que eu faço negócio, tem gente que compra. Eu de vez em quando eu vou lá para fazer alguma. Tem gente boa lá, Senhor. Se tiver 50, por amor desses 50, eu não destruo, mas não tem. 40, não. 30, Brão, você vai chegar a 10, só tem seu sobrinho. Você sabe por que aqueles 2 anjos não estão mais aqui comigo? Porque eles foram lá tirar teu sobrinho. Por amor de ti, eu vou salvar teu sobrinho. Por amor de ti, ele quebrou a aliança contigo, mas por amor de ti, é sangue do teu sangue. Por amor de você, Deus abençoa a sua família. Por amor de você, pela aliança que Deus tem com você, Deus ainda abençoa a tua família que zomba, que ri, que sai de perto de você, que não quer saber. Deus ainda abençoa por tua causa. Só que às vezes a nossa família não quer ser abençoada por Deus. Ainda assim, eles não querem. Os anjos vão lá, a cidade é tão ruim, é tão péssima, que eles querem ter relações com os anjos. Presta atenção, gente, que coisa podre, que coisa horrível. E aí Deus cumpre, salva, olha que interessante. Salva Ló, e a cidade entra no estado cataclísmico. Alguns dizem que foram vulcões, outros falam que justamente foi explosão de sódio e vai embora. Estátua de sal. Quando eles estão saindo, a mulher de Ló
A palavra olhou para trás, gente, no texto bíblico, ela voltou, ela entrou no raio de ação, onde estava vendo justamente as explosões, os tremores. Ela se tornou extrato de sal porque ela voltou a uma distância a qual ela foi justamente alvejada. O que aconteceu? Você pode tirar as pessoas dos lugares. Você pode tirar as pessoas de onde elas estão. Mas às vezes os lugares estão dentro das pessoas e elas não querem que esses lugares saiam de dentro dela. E a pior coisa que tem é quando o que está dentro de você não sai. Você pode até sair do lugar, mas primeiro o que está dentro de você tem que sair antes. Sabe o que acontece com Ló? Tinha tudo para a história dele vir até o final, como a de Josué, como a de Eliseu. Aqueles que seguem os outros, né? Como Salomão pós-Davi. Mas a história de Ló acaba triste, porque no final, as filhas achando que o mundo tinha acabado, tem relações com o próprio pai, com medo de não ter mais seres humanos e homens na terra. Olha como é que acaba a história de Ló. E olha como é que acaba a história de Abraão. E naquele tempo, Sara concebeu e deu o nome de Isaac. Folguedo, sorriso, riso. Como é que você quer acabar a sua história? Como é que você quer acabar a sua história? Na melancolia? Como é que você quer chegar ao final da sua história? Como é que você quer chegar ao final da tua velhice? Como é que você quer chegar lá ao fim de tudo, de todas as coisas? Como Abraão ou como Ló? Eles eram participantes da mesma promessa. A mesma promessa que estava sobre Abraão, automaticamente por cascata, por decorrência, por parentesco, por cobertura, deveria pegar Ló. Mas as escolhas de Ló, a escolha de Ló, uma, duas, foram escolhas ruins. Em nome de Jesus, nessa noite, entenda o que Deus quer para você. Entenda onde Deus quer te levar. Talvez hoje você não tenha noção, e nós não temos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o... A gente não tem noção, mas olha, sai de perto. Tira essa âncora dos teus ombros. Tira essa bola de ferro do teu pé. Você precisa correr. Você precisa caminhar. E você está travado, está travada aí. Pede a Deus, Senhor, me dá sabedoria. Me ajuda a entender o que tu queres comigo, Pai. Feche os teus olhos, por favor. Diga para Deus, Senhor, me ajuda, Pai, a entender o que está acontecendo comigo. Me ajuda a escolher, ó Pai. Me ajuda a ter coragem para me despedir, Pai. Me ajuda a ter coragem para lançar fora pequenas âncoras que estão na minha vida. Porque eu tenho muito potencial, mas o meu potencial não está me levando a lugar nenhum por enquanto. O meu potencial não está me deixando ir longe, porque eu estou me ancorando. Eu estou me pesando com pessoas que eu não deveria mais. Eu as amo. Eu as amo, Senhor. Eu não nego ao Senhor que eu as amo. São pessoas que fazem parte da minha história, Senhor. Mas não dá mais para fazer parte da minha história, porque o Senhor tem acrescido a minha vida. E por eu estar crescendo, elas não querem crescer comigo, elas não querem ir além comigo, elas não querem alcançar. E isso está sendo incompatível para mim andar com elas. E eu tenho duas situações. Ou elas saem perto de mim ou elas crescem comigo, mas muitas vezes elas não querem crescer comigo. Elas não querem ampliar os horizontes comigo. Elas não querem me acompanhar no crescimento. Elas querem brigar com a realidade. E vai ser difícil, Pai. Me dá força, Senhor, para com muito amor e carinho sair de perto delas. Me dá forças, Pai, para que eu tenha sabedoria e inteligência emocional para dizer, não dá mais, desculpa. Eu preciso crescer, eu preciso ir longe. Deus tem muita coisa para mim. Deus tem muita coisa para realizar na minha vida. E infelizmente, eu te amo, mas você está pesando a minha história. Eu preciso crescer. Eu preciso ir além.
Eu preciso subir meu nível de vida. Eu preciso viver as promessas de Deus para a minha vida. Eu preciso buscar algo maior que Deus tem prometido para mim. Eu preciso sair desse buraco que eu estou. Esse buraco emocional, essa dívida emocional, sabe? Esse paradigma, esse paredão que eu não consigo sair por causa de você ou de vocês. Peça a Deus. Senhor, nos ajude a ter força, Pai. Nos ajude a ter, Pai, o momento certo, com muita delicadeza, com muito amor, com muito carinho, Deus. Mas, Senhor, com muita energia também, Pai. Com muita assertividade, Pai. Porque, infelizmente, muitos aqui, Pai, estão parados porque outros estão segurando eles, Pai. Muitos aqui não estão conseguindo chegar onde podem porque tem potencial nessa igreja. Tem palavra, tem unção, tem conhecimento, tem Bíblia, tem louvor, tem adoração, tem o profético, mas não consegue sair dos seus lugares, ó Deus. Porque quando vão lá para fora, Senhor, estão amarrados em outros. Estão amarrados em pessoas que não estão aqui dentro mais, ó Deus. Estão amarrados em pessoas que não estão convivendo a realidade desse lugar. Estão amarrados com situações, ó Deus, que não deveriam estar mais amarrados. E por isso eles estão ficando, estão sendo, toda vez que tenta dar um passo, Senhor, eles são puxados para trás. É necessário que isso acabe, Pai, na vida de cada um de nós. É necessário que a gente tenha muita coragem para dizer: Senhor, não posso mais ficar aqui. Não dá mais para ficar. Nos leva aos carvalhais de Manre, ó Pai. Nos leva aos carvalhais de Manre, onde há alianças novas, onde há alianças com pessoas que pensam como eu, onde há alianças com pessoas que buscam o que eu estou buscando, onde há alianças que têm os olhos que eu tenho, onde há alianças de pessoas que querem a Tua presença como eu quero, pessoas que querem viver a Tua vida como eu vivo, pessoas que querem verdadeiramente viver aquilo que eu estou buscando, Pai. Eu preciso para esse lugar de pessoas que pensam como eu, que querem o que eu quero, e não mais ficar, ó Deus, me apequenando para agradar todo mundo, diminuindo para agradar todo mundo, me violentando, Pai, para ser agradável aos outros. Porque na verdade eu penso que estou ajudando a elas, mas eu estou atrapalhando a elas, porque eu estou validando a elas. Eu estou sendo reforço para elas. Eu estou reforçando a vida delas, dizendo: é isso mesmo, que você vive está certo. Porque se eu tenho potencial, estou vivendo com você, é porque na verdade você está certo e eu estou errado. E não é verdade, Pai, é o contrário. Nós temos potencial, estamos certos, eles estão errados porque não querem, Pai. Então nós precisamos tomar essa atitude. Precisamos romper isso em nome de Jesus. Precisamos romper esse tempo. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a tomar essa decisão, Pai. Não sei se essa semana, semana que vem, esse mês, esse ano, mas, Senhor, temos que ter, Senhor, coragem para fazer isso. Uma hora vamos ter que ter coragem, senão nós vamos ficar a vida toda no mesmo lugar. Eu sei, Senhor, são pessoas que nós amamos. Mas, Pai, nosso amor tem um limite também nesse momento, Pai. Nosso amor tem que ter um limite, Pai, para que a gente possa entender que eles, na verdade, vão nos segurar e vão nos atrapalhar. E entre o Senhor e eles, escolhemos o Senhor. Entre o Senhor e eles, sempre escolheremos o Senhor. A Tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Teu querer é sempre o melhor para nós. A Tua justiça é sempre correta e plena. Aquilo que plantamos nós colhemos, Pai. Então precisamos, no nome de Jesus, entender isso nesse momento, Pai.